Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de dois temas da história europeia do século XVII e do início do século XVIII. As revoluções inglesas e a guerra de sucessão do trono espanhol. Antes disso, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, interaja na videoaula. Em 1603 morre a rainha Elizabeth, a filha bastarda de Henrique VIII. Ela havia consolidado não só o absolutismo na Inglaterra, mas a religião anglicana, criada pelo seu pai em 1534. Quando ela morre, ela cede o trono inglês para o seu primo Jaime, o Jaime I, escocês da dinastia Stuart. Em 1613, então, assume o trono inglês Jaime I. Ele tenta governar de forma absolutista, tenta perseguir os puritanos especialmente, e sai do trono em 1625, passando para o seu sucessor, o Carlos I. Um detalhe interessante referente ao absolutismo da Inglaterra, ele tem legalmente uma limitação em virtude da Magna Carta de 1215. O que é esse documento? O rei não pode governar de forma absolutista sem consultar o parlamento britânico. E a característica política dos Stuarts é o absolutismo, é a forma autoritária de governar. Tanto é bem verdade que o Carlos I, em 1628, ele tem que assinar a Petição dos Direitos, que é uma ratificação da Magna Carta de 1215. Ou seja, ele tem que se submeter as suas decisões ao parlamento da Inglaterra. Isso em 1628. Em 1629 ele dissolve o parlamento e governa de forma absolutista. Até que em 1640 ele tenta ampliar o anglicanismo para a Escócia. Tu tem revolta dos escoceses, ele aumenta os impostos para bancar as tropas inglesas para combater os escoceses. E aí tu tens a Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1648. Nesse contexto de guerra civil, nós temos os cavaleiros, que são os partidários do rei, e nós temos os cabeças redondas, que é a burguesia inglesa comandada por Oliver Cromwell. A burguesia inglesa é evidentemente puritana, por isso Revolução Puritana. O resultado desta guerra civil é a morte do Carlos e a ascensão ao poder do Oliver Cromwell, que instala uma república, dissolve a monarquia e governa de forma ditatorial até a sua morte em 1658. Ele recebeu o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Ele tinha o respeito dos ingleses, mas havia sufocado e reprimido os grupos dissidentes do seu próprio exército. Os niveladores, que, por exemplo, queriam o sufrágio universal, e os escavadores, mais radicais ainda, partidários de uma reforma agrária. Em 1651-52, nós temos os atos de navegação, a ampliação do prestígio da Marinha Britânica. E dentro destes atos de navegação, nós temos um confronto armado com os holandeses. 1652-54 tens uma guerra na Europa envolvendo a Inglaterra e a Holanda. A vitória inglesa faz com que, além da derrota holandesa na Europa, a sua expulsão do Brasil colônia na insurreição pernambucana de 1654.
eles vão para as Antilhas, saem do Brasil, vão para as Antilhas, produzem o mesmo açúcar. O açúcar produzido no Nordeste entra em crise. 1658, o Lorde Protetor da Inglaterra, o ditador Oliver Cromwell, morre e é sucedido pelo seu filho, o Richard, que não tem a mesma habilidade do pai. Portanto, ele acaba sendo deposto pelo parlamento, que restaura os Stuarts, com o Carlos II e depois com o Jaime II. O Carlos II governa de 1660 a 1685. Nesse período nós temos dois grupos políticos surgindo no parlamento inglês, os Whigs e os Tories. Os Tories absolutistas e os Whigs são os mais próximos da burguesia inglesa. Em 1685 assume o Jaime II. Os dois Stuarts têm uma tendência absolutista no seu governo, até que em 1688 o parlamento inglês faz um acordo com o Guilherme de Orange, que é genro do Jaime II, ele é casado com a Maria II, a filha do Jaime, passa o trono inglês para o Guilherme III, e aí nós temos a Revolução Gloriosa. E qual é a característica da Revolução Gloriosa? A submissão do rei ao parlamento, o Bill of Rights, assinado em 1689. Tu tens a subordinação do rei ao parlamento, e este parlamento ocupado basicamente por maioria burguesa. Então nós temos um parlamento burguês na Inglaterra. Um dos fatores fundamentais para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Certo? Em 1694 funda-se o Banco da Inglaterra, que também é um fator primordial para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Essas são as revoluções inglesas do século XVII. Já na Guerra de Sucessão do Trono Espanhol, nós temos a morte do Carlos II, da dinastia Habsburgo, em 1º de novembro de 1700. Ele passa por testamento o trono espanhol e o seu poder, o seu império colonial para o Filipe, Duque de Anjou, que é neto do Luís XIV, rei absolutista francês. O Estado sou eu, o Rei Sol. As potências europeias, e quando eu estou me referindo a potências europeias, é a Inglaterra, a Holanda e o Sacro Império, o que inclui a Áustria, evidentemente. Eles reconhecem a legitimidade do governo do Filipe V, mas quando Luís XIV passa para o Filipe V os direitos da França, e veem as potências europeias, observam a tentativa de ampliação dinástica da França para a Espanha, tu tens a reação das potências. E aí nós temos a Guerra de Sucessão do Trono Espanhol. Relacionando a Guerra de Sucessão à história do Brasil colônia, em 1704 nós temos o sítio espanhol a Sacramento, a colônia do Sacramento, que não é necessariamente o Brasil colônia, mas era uma possessão portuguesa. Os portugueses abandonam a colônia do Sacramento em 1705. Resultado da Guerra de Sucessão do Trono Espanhol, nós temos a ascensão dos Bourbons na Espanha, o Filipe V assumindo o poder, abdicando do trono francês com o Tratado de Hampstead, e tu tens uma ampliação da dinastia dos Bourbons da França. Uma das características do absolutismo francês, principalmente com a atuação do Luís XIV, é
a extensão dos Bourbons para a Espanha. E isso aconteceu na Guerra de Sucessão do Trono Espanhol. Além do Tratado de Hampstead, nós temos os Tratados de Utrecht, 1713, 1715, que envolve Portugal, que é aliada econômica da Inglaterra. E aí, nesse sentido, nós temos na cidade holandesa de Utrecht, 1713, Portugal e França estabelecem que o rio Oiapoque é o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. 1715, entre Portugal e Espanha, em que a Espanha devolve a colônia do Sacramento para Portugal. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima videoaula.